Olá pessoal, estamos de volta. Sou Luiz Souza, especialista em engenharia de segurança do trabalho. Vamos falar agora especificamente do detector de gás. Então nós falamos do objetivo, introdução, fundamentação, riscos atmosféricos, densidade das substâncias, fonte de ignição, características químicas que também está incluído nesse item, nessa unidade, melhor dizendo, toda a informação sobre dentro dos ambientes, né, os sites, as empresas, os segmentos que possuem atmosferas de risco. E agora, por fim, detector de gases. Vamos lá. Então, na parte de detector de gases, isso aqui é um slide que estava lá na parte de fundamentações, que eu coloquei algumas fundamentações ligadas, que dá as bases para a parte de equipamentos. Então, aqui está na letra K, né, utilizar equipamentos de leitura direta, intrinsecamente seguro, provido de alarme, calibrado e protegido contra emissões eletromagnéticas ou interferência de radiofrequência. Então, isso a gente já comentou um pouco, mas como estamos falando do detector, vale a pena ressaltar novamente. Está aqui a letra K, equipamento de leitura direta, está repetindo aqui, está na letra K. Então, aqui tem alguns equipamentos e eles precisam ter o quê? Está como? Intrinsecamente seguros, provido de alarme, você vai fazer a programação do alarme, calibrado, né, precisa ter a calibração antes do uso, e protegido contra emissões eletromagnéticas ou interferências de radiofrequência. Então os equipamentos têm que ser dotados disso. Aí você vai comprar o equipamento, você tem que ter isso. Se você vai alugar equipamento, você tem que fazer esses questionamentos junto ao teu fornecedor. Tudo bem? E de preferência, como tem muitos equipamentos diferentes no mercado, eles precisam estar baseados nos fundamentos de normas. De qualquer forma, é preciso você ter uma capacitação com esse tipo de detector. Aqui, esse treinamento é genérico, ele está dando você uma visão geral daquilo que você precisa levar em consideração. Tudo bem? Então, detectores de gases, princípios de medição. Então, existem os detectores com sensores eletroquímicos, gases tóxicos, né, normalmente, sensores catalíticos, gases inflamáveis, e infravermelho, que é gases inflamáveis e hidrocarbonetos. Então vamos ver eles aqui. Eletroquímico. São os mais confiáveis para a medição de gases tóxicos, H2S, CO, NH3, cloro, por apresentarem alta seletividade, baixo efeito às variações de umidade e temperatura. Limitações, vida útil, 2 anos, necessidade de calibrações periódicas, né? Contaminação por outros. Essa calibração que está falando aí é junto a um laboratório que tem isso é credenciado pelo Inmetro, tudo direitinho, isso é um brasileiro de calibração. Sensibilidade cruzada, saturação a grandes concentrações. Se não tiver muita concentração, satura com facilidade. Então é o eletroquímico. Então, continuando no eletroquímico, princípio de funcionamento. O eletroquímico reage com o gás detectado, inicia um processo de migração de íons, então é um processo de leitura, entre os eletrodos, provocando uma diferença de potencial. Então, essa diferença de potencial, está aqui mostrando, o 5, deixa eu ver aqui mais à frente. Não, esse aqui não. Né? Aqui, mostrando os eletrodos. Então, quando a substância entra, o contato com o gás, a migração de íons, e com isso dá uma resposta gerando uma diferença de potencial. Está aqui. Ó. Então a diferença de potencial vai ser nisso aqui. Aí vai te dizer qual é a informação relacionada à substância dentro do ambiente. Agora o modelo catalítico se utiliza do princípio de combustão dentro de uma pequena câmara porosa. Um filamento metálico é embebido com catalisador, isso que chama de catalítico. A combustão acontece quando o gás inflamável encontra esse filamento que está energizado. A temperatura é elevada, aproximadamente 400 graus dentro da câmara. A elevação da temperatura altera a resistência de um dos elementos, desequilibrando a ponte de Wheatstone. Proporcionalmente, a corrente desse circuito é alterada. Esse sinal elétrico é tratado de forma que seja feita a medida de 0 a 100 dentro do limite inferior de inflamabilidade. Então, vamos vendo aqui a reação de combustão. Deixa eu ver aqui mais à frente. O circuito
como é que funciona da ponte. É aqui, ó. Aí aqui que entra a resposta. Ó. Então o equipamento funciona assim. Então vocês estão vendo, mais uma vez aqui, ó. Só que aqui, né, vem a resposta. Então reação de combustão, CH4 mais O2, CO e H2O. Por funcionar pelo princípio de combustão, é necessário que exista o oxigênio para seu funcionamento. Está aqui, ó. Em atmosferas inertes, sem oxigênio, não há medição. Então, isso aqui é importante ter em mente. Então, se ele precisa do oxigênio, se vai fazer avaliação dentro de uma atmosfera que está com gás inerte, não vai haver oxigênio e, com isso, não vai haver medição. Então, para não haver esse tipo de falha. Para isso, precisa fazer uma boa análise de risco, conhecer muito com profundidade isso aí, conversar bastante com o seu fornecedor, chamar ele para apresentar os equipamentos, mostrar os manuais, dar um treinamento a você sobre o uso do equipamento, criar um procedimento para o uso do equipamento. Então, no catalítico ainda, quais são as limitações? Vida útil também, 2 e 3 anos, necessidade de calibrações periódicas. Envenenamento por altas concentrações de compostos sulfurosos, fosforosos e chumbo. É inibido por produtos clorados e fluorados, bem como produtos que contenham silicone. Então isso é importante conhecer, né? Satura em grandes concentrações também. O método catalítico. Isso precisa se conversar muito com o fornecedor. Esses pontos são pontos-chave interessantes para você ter um equipamento que esteja te dando a resposta certa, porque você sabe operá-lo e sabe as limitações dele também. Catalítico é utilizado nos detectores para medição de gases inflamáveis, hidrocarbonetos, hidrogênio, gasolina, GLP e gás natural. Em unidades offshore, é usado para medição de hidrogênio. Hidrogênio também é altamente inflamável. Para salas de baterias. O infravermelho. Aí vamos aqui. Ó, vocês estão vendo aqui já mostrando essa faixa. Né, comprimento típico de um sinal de onda infravermelho para detecção de hidrocarbonetos. Então, o princípio de detecção pontual infravermelho é baseado na absorção de hidrocarbonetos através da luz infravermelha em um comprimento de onda específico. O desenho ao lado é usado para ilustrar o comprimento de onda típico usado em detectores pontuais. Então, como vocês estão vendo aqui, vou pegar a faixa infravermelha, né, ultravioleta. Essa faixa aqui é ultravioleta. Então, isso aqui tem dúvida até da própria norma de segurança, tá? As faixas que se tem, né, de radiação não ionizante. Agora vamos estar falando, ó, letra J. Testar os equipamentos. Medição antes de cada utilização. Então, está aqui, ó, J. Testar os equipamentos. Consiste em testar os sensores com gás padrão, assegurando que esses respondam à presença do gás. Então tem que fazer o teste antes. Então precisa ser calibrado antes do uso. Tem uma calibração que é feita pelo Sistema Brasileiro de Calibração, que é feito junto a laboratórios, que por sua vez você vai garantir a confiabilidade. Esta é a única maneira segura de garantir que os sensores estão ativos. Ó. É de fundamental importância testar os sensores antes de cada aplicação. Então, esse procedimento passo a passo, como são diversos tipos de equipamento que tem no mercado, é preciso se ter uma boa conversa sobre esses itens com o seu fornecedor. Então aqui é os testes de resposta dos detectores. Então você tem aqui um procedimento básico, só você ter uma ideia. Ajuste de 0, referência na atmosfera. 2. Confinar sensores e aplicar gás, 0,5 litros minuto. Aguardar estabilizar a leitura. Parar o gás, aguardar retorno ao valor da atmosfera. Ver tela de pico. Então está aqui, oxigênio, os gases, ó, teste de resposta. Os gases, o Ranger, está aqui o percentual, o gás padrão, que você usou para confinar os sensores, vai te dar os resultados, resultado 1 e resultado 2. Isso aqui só para ter uma ideia, você tem que ter uma planilha dessa no teu procedimento. Mas a forma de teste tem que ser conversada com o seu fornecedor do seu equipamento.
para ter tudo isso em planilhas, tudo isso procedimentado para evitar ao máximo as falhas nesse tipo de procedimento. Botar o passo a passo. Então, já fiz muito procedimento com utilização de equipamentos e ali a gente vai tirando até a foto, mostrando, botando seta direitinho, explicando passo a passo para que não tenha falhas. Até porque tem empresas que você tem atividade com frequência em espaços confinados, que precisa fazer essas avaliações com frequência, mas tem empresas que você adentra, mas só quando abre, e essa abertura às vezes não é frequente. Então a tendência é o quê? Ir perdendo informação, esquecendo alguns itens importantes. Conversão de medidas. Então você pode verificar também junto ao seu fornecedor de equipamento as conversões de medidas e pode conferi-las em até sites que tem na internet de conversões de medidas. Tudo bem? Para que isso? Nós vamos ver aqui mais à frente. Então temos aqui um equipamento, testando detectores de explosividade. Gás padrão do cilindro é definido pelo fabricante e expresso no manual. Com certeza, precisa estar lá. Qual é o gás de calibração? É metano? É propano? Então isso tudo é um dado importante. Eu já falei isso até nos vídeos anteriores. O primeiro vídeo dessa unidade eu falei sobre essa parte. De você vai calibrar com metano, com propano. Qual é o gás que você vai calibrar? E ele tem que ser de acordo também com o que vai ser lido na tua atmosfera. Se está dentro da faixa que o metano, que o propano enxerga. Qual o gás? O cilindro está dentro da validade? Informação importante. O certificado de análise encontra-se acessível? Conhece a conversão? Aí está aqui, ó. Você conhece a conversão? Você tem que conversar bem com o fabricante e também, como já falei, na internet tem lá. Você conferir, para você ter com bastante convicção do seu trabalho, a conversão dessas unidades de medida. Conforme está aqui, tem as conversão de unidade de medida. Um exemplo aqui para vocês. Ó. Testando detector de explosividade. Considerações. Utiliza dispositivo automático de calibração ou teste de resposta? Se o dispositivo falhar, dispõe de regulador de pressão, mangueira e instrução de calibração e teste de resposta. Quer dizer, no manual, seria o plano B. Todos os usuários de detectores têm treinamento no uso dos mesmos, conhecem todas as funções, a importância, o fabricante dá o treinamento e ter tudo montado um procedimento passo a passo do equipamento. Se for possível, não só no papel, mas também um vídeo. Então você está vendo, ó. Utiliza dispositivo automático de calibração, de resposta aqui, ó. E se falhar, tem o manual, de resposta manual. Aí vamos ver aqui, ó, exemplo de instruções de um fabricante. Ó. Cilindro com 1,5 de metano, ó, metano. Então nós vimos aqui no anterior, ó, metano e propano, tá aqui, ó, metano e propano. Gás de calibração. Eu posso usar esse gás de calibração? Então a leitura que ele dá com esse cilindro, né? E também com o cilindro de propano aqui, ó. Olha a diferença. Então vai ter diferença. Eu calibrei com o quê? É o ideal, é esse aí? Esse é o correto? É o mais indicado para a minha atmosfera? Sugestões, ainda em detector de explosividade. Manter ficha de procedimentos de teste de resposta, com aquele modelinho que eu mostrei para vocês. Tem que estar dentro do procedimento isso, como fosse o passo a passo, como fosse o checklist que precisa ser verificado. Calibração, modo automático e modo manual, lembra que nós mostramos lá, e se falhar o automático. Né? Para todos os modelos utilizados na planta, mantendo-os acessíveis a todos os supervisores capacitados. Então o supervisor tem que estar muito atento a isso, um instrutor de espaço confinado também tem que estar muito atento a isso, e também aquele que é o responsável técnico precisa também ter conhecimento sobre isso. Até porque ele vai ser o homem que vai estar validando tudo no final das contas. O supervisor de entrada deve desempenhar as seguintes funções: executar os testes, conferir os equipamentos e os procedimentos contidos na PET. Interface contratadas e detectores de explosividade. Então, contratadas, é uma empresa que você contrata. Já falamos também no vídeo anterior que às vezes você tem isso na tua planta, no teu site, dentro das dependências da sua empresa, tu contrata serviços terceiros para fazer trabalhos em espaço confinado. Logicamente você tem responsabilidade junto a isso. Ó. Integração preliminar, fase contratual. Prestação de serviço deve ser informado
sobre os gases possíveis presentes na planta, bem como ter infraestrutura de monitoramento dos possíveis gases que serão liberados na execução da tarefa. Então tem empresa até que contrata a empresa de fora, mas usa seu detector. Mas tem empresa que quer que a empresa de fora venha com seu detector. Aí começa a se aparecer os problemas. O curso deu essas informações, você como fornecedor conversou sobre isso, você tratou esses detalhes, aquele equipamento que compraram ele foi alugado sem muitas informações, a empresa terceira alugou de um outro. Então são coisas que precisam ser muito bem definidas para não haver problemas no final das contas. Normalmente o contratado não traz o próprio cilindro de calibração ao teste e espera que o contratante possa testar o equipamento, que poderá ter um modelo diferente e o cilindro não irá corresponder. Pronto, logicamente, ninguém fica negociando esses pormenores. Né? Ou você, como dono da unidade, como contratante, já diz, não, eu quero o pessoal teu treinado, capacitado, me apresentar as suas certificações e aqui a gente faz os testes, aqui a gente faz a avaliação de entrada. Eu quero o seu supervisor, mas a gente faz junto os testes. Então, cada empresa é uma empresa, mas são itens a serem muito bem observados. Que está mostrando como é que é feito, você sabe que tem que conhecer a densidade das substâncias, né? E fazer em diversos momentos ali, né? Uma parte mais em cima, mais ou menos no meio, mais ou menos no meio não, no meio e também lá no final do ambiente, né? Do espaço para perceber. Aqui está mostrando. Tem a informação correta. O metano, mais leve que o ar, o monóxido de carbono é o mesmo que o ar e o gás sulfídrico já é mais pesado. Então, antes de entrar, aqui mostrando uma outra imagem, a pessoa do lado externo, sempre antes de entrar do lado de fora, medir, succionar, a amostra em diferentes alturas, antes de entrar no espaço. Então, essas são as diferenças de altura. Em cima, dependendo da densidade, no meio e embaixo. Aí temos aqui agora a letra H. Monitorar continuamente a atmosfera nos espaços confinados nas áreas onde os trabalhadores autorizados estiverem desempenhando suas tarefas, para verificar se as condições de acesso e permanência são seguras. Então, eu já prestei serviço em empresas que antes de haver essa norma, né, NR33 de espaço confinado, dando toda essa determinação de monitorar continuamente, mas eles já tinham lá anos e anos trabalhando em espaço confinado, nunca deu problema, e não tinha instrumentação, não utilizavam, foram obrigados a ter, para atender a legislação, comprar instrumentação. Contudo, havia uma certa resistência, porque estava muito já configurada, muito dentro da mente dos trabalhadores e das equipes que eram antigas, que não precisava avaliar nada, mas a norma exige que seja avaliado continuamente. Isso é obrigatório. Monitorar permanentemente durante a execução dos trabalhos no espaço confinado. Está mostrando os gases, né? Monogás ou multigás, sensores inteligentes, vida útil, tempo de resposta. Então, isso aqui são informações que se tem também no próprio manual do fornecedor, e ele mesmo também pode dar essas informações. Então, nós estamos aqui mostrando inflamáveis, os gases, a faixa de medição, tecnologia do sensor, né? Semicondutor, catalítico, aí nós falamos sobre isso, e infravermelho também falamos sobre isso. O oxigênio. Então está aqui a faixa de medição, o símbolo eletroquímico, nós falamos também sobre isso. Monóxido de carbono, CO, o símbolo, de 0 a 500 ou 1000 ppm, semicondutor eletroquímico. Então tudo isso nós fomos falando, e você vê de um por um, são os tipos de tecnologia do sensor. Então nós falamos dos 3 tipos de sensores e suas tecnologias para facilitar sua compreensão no assunto. Especificações. Importante, confiabilidade. Só que a confiabilidade, para existir, precisa ser feita baseado nas normas adequadas para isso. Facilidade de manutenção, compromisso do fornecedor. Então, o fornecedor tem que estar ajudando, porque como se trata de um assunto que requer muitos detalhes e tem fabricantes, e cada fabricante tem seu know-how, seu tipo de tecnologia, né? Sua maneira de construir, de montar o equipamento, precisa ter um compromisso dele, né? Um termo de compromisso dele, de estar atendendo. E o treinamento do uso e calibração. Então, isso é coisa importante. Ó. Peso, mobilidade, tamanho, confiabilidade, proteção. Então, o grau de proteção, isso tem em normas, já falamos isso
no decorrer desse assunto, não está nesse modo, mas está em outro modo. Temperatura e umidade de operação, alarme sonoro, visual, vibratório, como aumenta o tipo de alarme, se tem mais de um tipo de alarme, as baterias, né, recarregáveis, alcalinas, tempo de duração, tempo de recarga. Já pensou? Está lá fazendo um trabalho, a bateria ela acaba, fica um negócio muito problemático. Os acessórios, clipes de fixação, alças, facilidade para transportar, bomba de amostragem, manual automático, mangueira, ponta telescópica que vai, né, para poder inserir lá dentro do ambiente, software, registro de dados, se tem software de calibração, se você tem software para registro de dados tão somente, manutenção e calibração, hoje muita coisa tem que ter software que dá mais confiabilidade, dá mais facilidade de trabalhar. Então, uma série de equipamentos que eu utilizo, tem um software que a gente instala na máquina e a gente consegue enxergar, então isso é muito importante. Documentos, certificado de conformidade para áreas classificadas, se for, né, se já tem um módulo de área classificada nesse treinamento, que falamos sobre a família de equipamentos EX, certificado de calibração, certificado de gás padrão que calibrou o equipamento, manual em português, isso é um item importante, é citado também na NR12, se for um equipamento importado, considerando que tem que atender toda a legislação. Aqui está mostrando para vocês, avaliar a atmosfera, a equipe de resgate encontrou uma atmosfera IPVS. Então a gente já sabe que tem a função do vigia, de chamar o pessoal da emergência, né? Qual o tipo de emergência que vai ter. Então vimos construindo todo esse conhecimento até então. Que recursos a equipe poderá lançar a mão para adentrar nessa atmosfera? Tem o conjunto autônomo ali dentro? Já está separado? Ou vem junto com o pessoal da emergência? Ou já existe disponibilizado no local com veículo de apoio? Como é que é isso? Está no plano de emergência. Em caso de existência de atmosfera IPVS, imediatamente perigosa à vida e à saúde. Utilizar máscara autônoma ou ar de linha. Isso também já foi falado em proteção respiratória. Aqui o outro, 300 ppm. Esse aqui, está falando de oxigênio. Aqui já está falando, né? O baixo oxigênio, 15%. Aqui já é 300 ppm de H2S, avaliar a atmosfera. Que recursos a equipe poderá lançar a mão para adentrar essa atmosfera com 300 ppm? Aí já tem que ter também que ser uma atmosfera IPVS. Numa condição dessa atmosfera IPVS. Máscara autônoma de demanda, pressão positiva, com respirador de linha de ar. Então, pressão positiva porque fechei de ar na máscara. Então, existe ainda, a gente fala isso lá no curso de proteção respiratória, na parte de proteção respiratória, que está dentro desse treinamento como um todo. Finalizamos aqui, pessoal. Então, desejamos a vocês bons estudos, bom aproveitamento. Em caso de dúvida, nos encaminhe suas dúvidas, estaremos esclarecendo. Boa sorte e até a próxima.